caras alunas, apresentaremos agora, no âmbito do curso Economia Brasileira, o primeiro vídeo sobre economia, política e econômica durante o segundo governo FHC, baseado no texto de Gessner Oliveira e Frederico Turola, Política Econômica do segundo governo FHC, mudanças em condições adversas. É bom lembrar o seguinte, não é? Antes de iniciarmos, que Gessner de Oliveira foi um grande defensor, né, entusiasta do modelo mexicano. Em 1994, eu era diretor da Fundação João Pinheiro, né, em Belo Horizonte, e assisti a uma palestra, uma fala dele com o secretário do Planejamento, Paulo Paiva, sobre o modelo do México. E, na verdade, eu fiquei quieto. Eu não sei se eu já tinha elaborado o meu texto prevendo a crise mexicana, ou estava elaborando esse texto, né? Que foi publicado em junho ou julho de 1994, né? Meses antes, quase 6 meses antes da crise do México. E ele estava apresentando o grande modelo do México para o Brasil. Então é bom que se registre isso. Bem, o Plano Real. Vamos falar sobre, em primeiro lugar, da herança de Fernando Henrique Cardoso para Fernando Henrique Cardoso, né? Que teria sido a estabilização com desequilíbrio. Está se referindo, evidentemente, ao Plano Real, né? Que foi o primeiro programa anti-inflacionário bem-sucedido no Brasil. Se nós olharmos assim, o segundo plano considerado bem-sucedido, né, que foi o plano, o PAEG, né, implementado pelo governo militar, né, logo depois do golpe de 64, né, nós veremos que ele não foi bem-sucedido. Né? Quer dizer, a inflação no final, né, que se esperava, se nós compararmos as metas de inflação do plano do PAEG com o que foi executado, né, para uma inflação que, salvo engano, deveria ter sido de 10% em 1966, né, ela foi de 38%. Que sucesso foi esse? Aliás, a inflação realmente só caiu quando o PAEG foi abandonado, né? A partir de 1967, né, quando o Delfim Neto assumiu o comando da política econômica e pisou no acelerador. E aí, contrariando aí a ortodoxia, né, ele pisou no acelerador, a demanda cresceu rapidamente e a inflação caiu. É isso aí. Bom, o Plano Real, né, introduziu um mecanismo de neutralização da inércia inflacionária, o RV. Não foi isso, né? Primeiro, que não existe inflação inercial, né? Inflação inercial é um resultado recriado. Nós temos um texto sobre isso, né? Texto para discussão, né? E a inflação, o que na verdade manteve a inflação elevada, né? A chamada inércia inflacionária, foi os reajustes, aliás, diários da taxa de câmbio. Né? Foi esse o mecanismo realimentador da inflação. Né? Não foi o fato de que, por causa dos elementos de correção monetária, correção do salário, a inflação se manteve elevada. Não, ao contrário. Né? Essas correções foram resultado do próprio processo inflacionário. Mas isso não é objeto desse estudo aqui. Né? E muito menos foi o RV, né, o que teria fornecido, segundo quem acredita que havia inflação inicial, né? Havia inflação inicial, como nós falamos, né? Dado pelo câmbio, né? Mas havia outra natureza de inflação inicial que teria sido, né, causada pelos mecanismos de correção monetária, de correção de salário, inclusive, né? Não teria sido o RV. A ORV apenas promoveu, né, o realinhamento dos preços relativos, impedindo, de acordo com muitos autores que examinaram o Plano Real, né, que quando suspendesse o congelamento, que não houve no Plano Real, né, mas houveram nos planos anteriores, né,
a inflação voltava, ou parcialmente voltava. Por quê? Porque você teria, né, os preços que estariam defasados seriam reajustados, e aí causaria uma certa inflação. Então seria isso, a URV teria eliminado esse fator. Né? Como realmente eliminou, só que não tinha nada a ver com não houve congelamento, nem precisava ter sido. Né? O componente principal do plano foi a ancoragem dos preços domésticos nos preços internacionais. Não foi. De jeito nenhum. Foi a ancoragem do câmbio, né? Foi usada a âncora cambial, que só foi descoberto depois, né? Os engenheiros de obra feita. Quer dizer, o plano começou, como nós já mostramos isso, começou com um programa inteiramente monetarista. Monetarista. Foi criada através da MP, que instituiu o Plano Real, que colocou o real em circulação, né? Foi instituído o regime de metas inflacionárias. Está muito claro lá, mas inflacionárias não, metas monetárias, que havia sido abandonado nos outros países. Né? E não deu certo, né? Foi um fracasso total. E aí, lá pelas tantas, estava evidente que quem tinha segurado, como sempre, quem segurou a alta inflação, e ele vai falar, o próprio Gerner vai falar sobre isso, né? Que os autores vão falar sobre isso, né? Foi o câmbio. Então não tem nada de preços internacionais. Né? No primeiro governo FHC foi mantido um regime de câmbio semifixo, ok? Né? Com desvalorização cambial insuficiente para a redução do desequilíbrio em conta corrente. É verdade. Embora a causa fundamental não foi isso. Né? A causa fundamental do desequilíbrio em conta corrente foi a abertura comercial e depois a privatização. A privatização agravou o desequilíbrio em conta corrente, porque as empresas que foram 50% do capital, né, das empresas privatizadas, mais de 50% durante o governo FHC, foi por empresas estrangeiras. Então você aumenta o desequilíbrio em conta corrente, porque aumenta a remessa de lucros. Bem, sob o regime de câmbio administrado, a política monetária perdeu autonomia. Quem diz que ela tem autonomia? Tem autonomia, sim, alguma autonomia, né? Mas não a emissão de papel moeda, não a emissão, né, monetária. A emissão monetária, a base monetária não é controlada pelo Banco Central, né, ao contrário do que falam esses livros ridículos que nós estudamos aí de economia monetária e financeira e de macroeconomia. Né? E ficou condicionada à manutenção da paridade de câmbio escolhida. Bem, num certo sentido, sim. Né? Por quê? Porque as altas taxas de juros, né, foram colocadas para atrair o capital internacional para sustentar o câmbio. A política monetária foi afetada por 3 crises externas. A mexicana, é verdadeira, dezembro de 74, 94, né? Que o senhor Gerler não previu, né, a colocar, como nós falamos, ele colocou, né, o México como modelo para o Brasil. Né, e o México quebrou em 94. E aí, e depois eu comentei com o secretário de Planejamento, né, Paulo Paiva, né, e ele se fez desentendido, claro. A crise asiática, né, de outubro de 1997, que foi causada pela abertura comercial dos países dos tigres asiáticos, né, e a russa, que foi resultado do desmantelamento da União Soviética, da destruição da União Soviética, promovida por Yeltsin. Bem, nos períodos de crise foram promovidas contrações monetárias, isso mesmo, para evitar política monetária contracionista, né, para evitar que a saída de divisas em larga escala ameaçasse a defesa do regime de bandas cambiais. Certo sentido. Está certo, né? Isso está certo. Causou expressivas elevações da taxa de juros. Mas o que não se falou aí, que na primeira crise, né, o governo enfrentou um ataque especulativo em março de 95. O governo, o real, né?
E uma das medidas que foi tomada foi o aumento das tarifas de importação de bens duráveis, principalmente automóveis. A recorrente contração monetária teve efeito também sobre a situação fiscal, teve sim, né? O aumento da carga de juros sobre a dívida pública constituiu fonte adicional de expansão fiscal. Sim, e a desaceleração da economia afetou negativamente a arrecadação. Então o que aconteceu? Você favoreceu o ressurgimento do déficit público, que havia sido acabado, né? O plano real, tem gente aí, né? Gente até importante, que falou que a âncora final do plano, como sempre, é a âncora fiscal. Isso é uma bobagem de tamanha que não tem dimensão, né? Inclusive porque o plano real foi executado durante um período que não tinha déficit público. É o que pode, aliás, estar mostrado nesse gráfico aqui, né, que mostra as necessidades de financiamento do setor público, que é o conceito, né, de déficit, né, tá certo? Aliás, isso aí não é, né? Isso aí não são necessidades de financiamento, né? Isso aí são os resultados, né? Resultados fiscais. Resultado fiscal. Resultado fiscal. Né? Do governo. Por que nós colocamos do governo? Porque nós incluímos aí apenas, deixa eu tirar isso aqui, né? O governo federal, os estados e o município. Na verdade, não precisava nem do estado e município, porque o estado e o município não tem poder emissor. Por que nós tiramos as estatais? Porque as estatais não fazem parte do setor público. Na verdade, é uma economia privada sob propriedade do setor público. Ah, mas o governo emitia para cobrir o déficit. Ok, se o fizesse, ele também recebia dividendos, né? Mas se ele o fizesse, se durante determinado período, né, ele tivesse que emitir dinheiro para socorrer as empresas estatais, isso apareceria no déficit do setor público federal. Ué, que história é essa? Aí os governos estaduais também não, porque eles também não emitiam. Ah, mas o governo federal deu assistência, sim, mas isso financeiro dos governos estaduais, mas isso aparece no, no déficit do setor, ou no resultado, né, fiscal do setor público federal. De qualquer maneira, nós colocamos aqui só o governo, né, considerando como um todo, tá certo? Mas de estatais, é um absurdo colocá-la, né? Isso aí realmente não tem sentido nenhum. Mas então, como nós vimos aqui, aí, então, não tá muito. É aqui, ó, aqui. Observe que até aqui, na verdade, até o primeiro trimestre de 95, né, o setor público tem superávit. Tá vendo? Então essa ideia de que o plano enfrentou problemas porque a âncora fiscal não estava muito ancorada, isso é bobagem. O que aconteceu foi uma coisa muito simples, né? Olha a política de juros, né? Olha a política de juros. Olha os juros vai crescer, né? Aliás, por que ele queria? Inicialmente estava correto, né? Se você, assim, durante 2, 3 meses, você tinha que manter os juros elevados para evitar ataques especulativos contra a moeda brasileira, como efetivamente houve, né? Da mudança da ORV para o real, né? Houve. E os bancos tomaram uma surra. Em 2, 3 dias eles desistiram do ataque especulativo, né? Do ataque especulativo. Mas depois o governo devia ter baixado a taxa de juros, né? Não baixou não. E aliás, aí
toda hora que tinha uma crise externa causada pela abertura comercial, é preciso dizer, né? É preciso dizer. Ah, não foi porque era âncora do câmbio, não, é porque as pessoas gostam tanto da abertura comercial, né? Inclusive acreditam no princípio das vantagens comparativas, que está formalmente errado. Né? Eu tenho um texto sobre isso, vou escrever mais. Né? As duas vias do princípio da demanda efetiva, da princípio das vantagens comparativas de Ricardo. Né? Bem, então isso está errado. Então, o governo elevou a taxa de juros para atrair capital para fechar balanço comercial e transações correntes, né? Agravados, né, pelas suas próprias políticas, pelas políticas neoliberais. Né? É isso, política neoliberal é um desastre. Né? Nós temos um ministro totalmente neoliberal da Fazenda hoje, né? Que, na verdade, ele era um defensor do Pinochet, né? Tá aí. Bem, então, isso foi o resultado, né? Quer dizer, no final do primeiro mandato houve um aumento do déficit primário, é verdade, não foi no final do mandato, né? Foi a partir de 1965, né? No final do mandato até houve uma melhoria. Isso aí é o princípio. O resultado primário, que está em azul, observe, está abaixo da linha, então é negativo. Mas foram pequenos, mas tiveram, né? Tem gente que culpa esses pequenos resultados e esquecem da taxa de juros, né? Bom, os esforços da política fiscal foram canalizados para uma proposta de reforma estrutural, especialmente com a tentativa de aprovação de emendas constitucionais e de legislação voltada para a redução do déficit previdenciário e alterações de estrutura administrativa do setor público. Essa história do déficit previdenciário precisa dizer o seguinte, né? Não havia déficit previdenciário no setor, no INSS. Aliás, não é? Já havia uma distorção no INSS, que era a aposentadoria rural, que essencialmente era aposentadoria por tempo de serviço, não, por idade, de pessoas que não haviam contribuído para o sistema. E isso formalmente devia ter sido colocado no Tesouro. Isso não tinha nada a ver com o INSS, né? Certo? Quer dizer, então, porque é uma pessoa que não contribui. Então, se ela não contribui, ela tem que ser arcada pelo Tesouro. E tinha os funcionários públicos, não é? Então, quando você soma tudo, falava assim, o sistema previdenciário é deficitário. E aí você aumenta as contribuições do pessoal do INSS, né? Ué, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Quer dizer, o problema é maior. O problema é que o governo vai ter uma obsessão com o equilíbrio orçamentário, né? Só não vai ser maior com aquela que vai acontecer no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Que vai ser menos de... Bom, os dois foram um desastre para o país, totalmente. Né? Está aí a origem, né, no governo Collor. E aí está a origem dos problemas que o Brasil enfrenta hoje. Né? Nós não sabemos crescer, nós voltamos para a República Velha, dependemos do ciclo da economia mundial. Né? Então, alterações na estrutura administrativa do setor público, além de ações patrimoniais como a privatização, que não resultou em redução da dívida pública. Né? Nós já mostramos isso nem equilibrou as finanças, ao contrário. Agravou o problema. Por que agravou o problema? Porque retirou do governo as receitas dos dividendos estatais. Né? E aí teve mais, né? Quer dizer, o governo assumiu o passivo das empresas privatizadas, antes de privatizar, elas foram privatizadas por nada e houve somente troca de ativos dentro do próprio governo. Quer dizer, o BNDES, na verdade, financiou essa empresa, então isso é empréstimo do setor público. Então, você, por um lado, retirou, né, do ativo do setor público as empresas privatizadas, né, e colocou outro. Né? Então, tá certo?
Bem, tentou também conter o déficit nos estados e municípios. E, na verdade, nós vamos ver que o Fernando Henrique Cardoso agravou o problema do déficit dos estados e municípios. Bem, o Plano Real, quer dizer, qual que é o problema desse texto? Ele não tem espírito crítico. É um bom texto, tanto que eu estou comentando, mas é um texto acrítico, né? Acrítico. É um Cristo pró, porque o Gerson é uma pessoa pró globalização, né? Pró reforma, essas reformas que destruíram o Brasil, o crescimento econômico do Brasil, né? Ele é a favor disso. Como foi todo mundo que participou da elaboração do Plano Real, né? O ritmo de acumulação da dívida pública e do passivo externo mostraram-se insustentáveis, caracterizando o primeiro mandato FHC como um período de estabilização com desequilíbrio, exatamente. E desequilíbrio desnecessário, não tinha nada a ver com estabilização. Não é? Nada a ver. Quem segurou o câmbio? O que segurou a inflação foi a âncora cambial. Isso não teve a ver nada com o resto, com política monetária. O resto foi causado pelos desacertos da mudança de modelo, o modelo nacional de desenvolvimentismo para o modelo neoliberal, né? E foi uma série de desastres sucessivos, né? Bom, o balanço matou o desenvolvimento brasileiro, né? Matou o desenvolvimento do Brasil e dos países do terceiro mundo, né? Aliás, dos próprios países desenvolvidos, né? Houve uma desaceleração enorme da economia internacional dos países desenvolvidos, né? Bom, aqui está o balanço de pagamentos, né? As exportações, observe que as importações vão explodir, é o vermelho. Observe que as exportações, né? As exportações vão explodir. Tá certo? Até a crise da dívida, a crise asiática, né? Em 1997, outubro de 97. As exportações vão explodir, né? Vão dar um salto enorme por causa da abertura comercial, não foi por causa do câmbio, né? O câmbio não tem essa velocidade para o câmbio é uma coisa que influencia, importante, muito importante, né? Mas leva tempo mas a abertura comercial não, né? Para afetar as importações, né? E aqui não. E observe que o que acontece, né? Além disso, nós temos, né? Tá isso em preto aqui que tá difícil, é muito vermelho demais. Quer dizer, além disso, nós tivemos, né, o segundo problema, que foi o enorme crescimento de quê? O real foi insertado um período em que havia superávit em transações correntes, e aí nós passamos a ter um déficit, né, enorme. Tá certo? Um déficit enorme, né? Resultado das desastrosas políticas neoliberais do governo Fernando Henrique Cardoso, que foram apoiadas pelo Gerson. E também nesse texto ele tenta, na verdade, resgatar essa política, né? E a dívida, observe o endividamento, né, do setor público. Interna e externa, né? Nós temos um crescimento enorme, né? Tá certo? Isso aí no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. A externa vai cair, né? Do governo. Bom, tríplice mudança do regime de regime no segundo mandato, né? Quais foram essas tríplice? Qual foi a tríplice mudança? Em primeiro lugar, nós tivemos, né? Assumiu-se um novo regime político econômico. Assumiu-se um compromisso político econômico relativo à manutenção de um superávit primário elevado e suficiente para produzir a estabilidade da razão entre dívida pública e produto interno bruto. Pois é, mas isso aí já foi uma burrice total. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer para resolver o problema se você quiser, quer dizer, para você resolver o problema fiscal brasileiro, você precisava primeiro pisar no acelerador.
porque o crescimento econômico, né, faz com que a arrecadação tributária cresça mais ainda. Não, aí você fez aquela burrice, né, que se fez, por exemplo, que o Roosevelt fez em 1937, né? O que aconteceu? A política do Roosevelt tirou a economia norte-americana da recessão, da depressão, né? A economia norte-americana começou a crescer rapidamente a partir de 1933, graças ao New Deal, né? Aí em 1937 ele achou que o problema estava resolvido e resolveu equilibrar as contas públicas, equilibrar o orçamento. O que aconteceu? A chamada depressão de Roosevelt, que foi em 1938, né? Aí depois, né, 37 ou 38, bem, sei lá, eu acho que foi 38. E aí, depois ele viu a burrice que tinha feito e aí mudou de ideia. Passou a ter déficit de novo, né? E a economia voltou a crescer, não é? Então, a tríplice mudança de regime foi sedimentada com a assinatura de acordo com o Fundo Monetário Internacional, na verdade foi imposto pelo fundo, né, em 1998. Embora tenham sido, por quê? Porque a economia brasileira vai entrar numa recessão, numa crise, balanço de pagamento, graças às políticas errôneas, desequilibradas do governo Fernando Henrique Cardoso, né, porque aderiu ao neoliberalismo. E aí vai ter uma crise, né? Várias crises, né? Todas elas o Brasil foi pego despreparado, tá certo? E aí a crise de agosto de 98, né, que foi a crise causada pela moratória russa, o governo brasileiro pediu o auxílio, entre aspas, do FMI. Né? Embora tenham sido em grande parte anteriores ao acordo com o fundo, as novas diretrizes políticas e econômicas foram transformadas em compromissos de desempenho no âmbito de acordo e de suas revisões subsequentes. Né? O governo se comprometeu, né, a estabelecer uma série de metas de superávit primário com o FMI, e tinha que cumpri-las para obter os recursos do FMI. Não é? E aí estão as mudanças. Né? Principais mudanças de regime político-econômico no segundo mandato. Né? Primeiro, né? Situação no primeiro mandato, regime fiscal. Esforço de reforma estrutural e patrimonial, né, do setor público, com a apresentação de propostas legislativas de privatização, que foi um tiro no pé. Acabou com o desenvolvimento brasileiro, e o que acabou com o desenvolvimento nacional foram duas coisas, né? Abertura comercial e privatização. E, bom, ajudadas pela âncora cambial, mas não tem jeito de acabar com a inflação se você não colocar a âncora cambial, né? É a única que funciona. Introdução de medidas de controle de finanças nos governos estaduais e municipais com efeito estrutural, mais resultados não imediatos. Nós vamos falar sobre isso. Controle primário insuficiente, aumento do déficit primário. Ele aí não diz o que é o controle primário. Por que teve déficit primário? Ele não fala. Né? Aumento das despesas com juros devido à instabilidade financeira. Isso aí foi uma consequência da política, da estratégia política adotada. Né? Já começou mal. O plano real tinha que ter 3 meses de juros elevados suficiente. Pronto, vamos abaixar o juros. Claro, não abaixa de uma vez, né? Mas na taxa de juros, quando foi feita a transição da UEV para o real, era de 60% reais. Depois caiu para 30%. Não tinha paciência. 28 de outubro de 98, né? Anúncio do programa de, estabilidade fiscal. Nós vamos falar sobre ele. Isso foi anunciado, né? E a mudança, ajuste fiscal voltado para a geração de superados primários, baseado no aumento das receitas e redução de despesas, com maior ênfase nas primeiras. Ou seja, na verdade, você vai causar aumento das receitas tributárias. Né? As despesas não caem. As despesas aí não é primária, né? Os juros continuaram nas alturas, né? Claro, porque isso é estratégia de capital financeiro dos banqueiros.
Por que eles querem superávit primário? Porque eles querem que o Estado tenha condições, né, de, ao longo prazo, pagar juros pesados sobre a dívida pública. E foi isso que foi feito. Quer dizer, a estratégia de você não vai equilibrar o déficit operacional, você achou que seria, né, o correto, você vai, na verdade, obter superávit primário. Para com esse superávit primário você pagar os juros da dívida, que vão ser extratransférios, continuar a ser fadiga reformista, embora propostas importantes tenham sido implementadas, a lei da responsabilidade fiscal e o fator previdenciário. A lei de responsabilidade fiscal não é uma lei de responsabilidade fiscal, é uma lei da criminalização, não é, da atividade da execução orçamentária. E ela é uma lei que foi feita, na verdade, para privilegiar o credor de dívida pública, credor da dívida pública. Okay? É o contrário, ela não tem nada de responsabilidade fiscal. Eu já fiz um exame profundo disso, comecei a escrever um livro sobre isso, depois desisti. E o chamado fator previdenciário, que foi uma forma encontrada para reduzir, dependendo da situação da Previdência, né, reduzir os benefícios dos aposentados. Né? Regime monetário. Subordinação à âncora cambial. Né? Isso é meio estranho, não é bem assim, né? Choques externos requereram contração monetária recorrente. Mas podia ter aumentado as tarifas de importação e permanecido elas elevadas, mantido elas em nível elevado. Isso teria sido muito mais efetivo do que fazer o que foi feito. Né? 12 de janeiro de 99 foi quando se abandonou a âncora fiscal, né? A âncora cambial. Por quê? Porque houve um ataque especulativo, que, como Gustavo Franco tinha falado antes, é claro, ataque especulativo é o ato final de políticas decadentes, exatamente, ato final de políticas decadentes que foram as políticas implementadas durante o primeiro governo FHC. Né? Metas de inflação, possibilitando resposta mais suave aos choques. Isso, mas não é, para metas de inflação você só pode colocar por causa da mudança de contexto, senão elas eram inviáveis. Regime cambial, né? Câmbio administrado, déficit crescente em conta corrente. E aí, 2 de janeiro, né, houve, né, a mudança de regime cambial, né, com o câmbio flutuante. Né? Flutuação suja, reversão dos déficits em conta corrente. Houve reversão. Nós vamos falar sobre isso. Mudança do regime fiscal, né? O que aconteceu? A lei de 9.496 de 1997, final de 97, né? Que instituiu um acordo de refinanciamento das dívidas estaduais e municipais junto à União, que na prática resultaram em uma limitação para a expansão indiscriminada do déficit público fora da esfera federal. Olha, isso aí é um absurdo, é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque está ignorando o que houve com os estados e municípios. O problema dos estados e municípios não era o superávit, não era o déficit primário. Os dados mostram isso. O problema deles era o déficit causado pelas altas taxas de juros sob o título da dívida pública deles, o endividamento. Quer dizer, o Fernando Henrique Cardoso foi uma coisa notável. Ele aqui está mostrando, né? Tá certo? Quando a gente pensa, a dívida pública cresceu aceleradamente, né? Depois dos estados, né? Dos estados e municípios. Por quê? Por quê? Olha a relação dívida em relação aos juros. Os juros sobre dívida. Observe que é só 4% nisso, mas ela chega a 12%. Depois cai, chega só a... Quer dizer, está olhando lá de cara. Ela sai de mais ou menos 5%, vai para mais de 20%, né? Quase 25%. Aí se a taxa de juros reais, não é só taxa, não, porque isso aí é mais grave, porque a taxa de juros real é maior foi maior do que 25%.
Mas é porque os títulos, por parte, estão com a taxa de juros antiga, né? Você não é um regime de juros flutuantes. Então tem que olhar a composição, né? Os títulos novos é que são com juros cada vez maiores, né? Os títulos antigos não, né? Então por causa disso aqui não há, mas de qualquer. E aqui ó, a carga de juros sobre que sai, né? Chega a 2% do PIB, né? No primeiro trimestre de 96, depois ele baixa, mas não continua perto de 2%, né? Entre 1,5%, 1 e 2% do PIB, né? Então, o que fez o Fernando Henrique Cardoso, na verdade, né? Fez com que a dívida pública dos estados se elevasse rapidamente, depois chantageou eles e eles participaram dos acordos da dívida. E aí, 13% da dívida da receita líquida passou a ser vinculado ao pagamento da dívida dos estados, que continua a crescer. Por quê? Porque a dívida, a taxa de juros e o fator de correção monetária foram exorbitantes. Então ele quebrou os estados, na verdade. O Fernando Henrique Cardoso quebrou os estados e o chantageou e colocou eles num processo que ele manietou os gastos. Né? Os gastos, que gastos com saúde, educação, segurança, mas principalmente com segurança e outros lados. Os gastos com saúde, primeiro com educação e depois com saúde, ficaram vinculados, né, a dispositivos constitucionais e legislação infraconstitucional. Embora os resultados dos acordos não tenham aparecido no primeiro mandato, contribuíram para a disciplina fiscal. Os estados ficaram manietados para gastar. Né? Mudança do regime fiscal. Né? Após a recuperação da crise de 1999 e a retomada da confiança na economia, para a qual contribuiu a mudança do superávit primário, a despesa financeira do setor público apresentou declínio até meados de 2001. Ok, verdade, né? Despesa financeira. Por quê? Porque você pôde reduzir as taxas de juros, tá certo? Isso aí foi um benefício trazido, né, efetivo trazido pelo regime de juros flutuantes, que está aqui, ó, está aqui. Tá certo? Que está aqui. Observem que o déficit primário, tá certo? Esse gráfico não é muito bom, não é muito bom por quê, né? Porque mostra a necessidade de financiamento. Né? Observe que a partir daqui, efetivamente, né, você tem, tá certo? Efetivamente, né, você tem superávit primário. Tá certo? Superávit primário, né? Você teve superávit primário. Ok? Porque está abaixo do. Isso aí são necessidade de financiamento, então é déficit, né? Bom, agora, o déficit nominal, né? E a despesa com juros continuaram muito elevados. Diminuíram também, diminuíram. Tá certo? Diminuíram, né? Diminuíram a partir, né, de 2002, bom, 2001. Esse gráfico não é muito bom, né? E não é bom de visualização. A despesa de juros, né, como porcentagem do PIB, diminuiu um pouco, né? Então, mas de qualquer maneira continuou elevada. As necessidades de financiamento do setor público continuaram muito elevadas, né? O problema é que aí ele coloca déficit nominal, mistura com outras coisas, não é um bom gráfico, é difícil visualizar. Né? O déficit total do setor passou a diminuir a partir de meados de 2001. Né? Déficit, na verdade, o que é importante é o déficit que não leva em consideração a correção monetária, ou seja, a inflação. Bem, aí está, né, a carga, que aconteceu com a carga tributária, né?
Esse foi o ajuste, né? O programa de estabilidade fiscal foi baseado mais fortemente na elevação das receitas, enquanto as despesas continuaram crescendo. Em consequência, a carga tributária cresceu. É isso aí, ó, Fernando e Ricardo, né? Principalmente o FHC2, a caixa tributária, né? Vai crescer mais 8,5 pontos entre 1996 e 2002. 8 pontos percentuais do PIB. Além disso, foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós falamos, o fator previdenciário nós já falamos, e uma reforma administrativa. Os gastos sociais mantiveram durante o segundo mandato o patamar mais elevado, isso aí já é. Ele coloca os gastos sociais, né, os gastos previdenciários. Isso aí não são gastos discricionários do governo. Isso depende do regime previdenciário, tá certo? E, na verdade, né, houve um crescimento relativo, né, não foi muito grande. Depois, você tem uma certa estabilização, né? Um patamar, observe que aqui você tem, em termos do PIB, você tem o mesmo gasto em 2001 do que em 1995, exatamente porque o governo mexeu na Previdência. Mas isso não tem nada a ver com déficit público. A não ser, você só tem déficit público em Previdência se o Tesouro tem que arcar com a Previdência, não é? E ele sempre vai ter que arcar com os regimes que não geram caixa, como os funcionários públicos, né? Os funcionários públicos não tinham regime previdenciário, então estava pendurado o Tesouro. E vão continuar até morrer as pessoas que estão aposentadas pelo setor público, né? Tá certo? Agora, os outros gastos, né, também foram. Então, quer dizer, se você pega isso aqui, ó, observe que o gasto adicional, social adicional, foi pequeno. Foi pequeno. Foi pequeno. Tá certo? E isso aí, ele não colocou, né, a relação entre gasto sobre PIB. É uma. Quer dizer, isso aí tenha paciência, né? Você está querendo esconder o que realmente aconteceu com os gastos sociais que foram estagnados, ficaram estagnados. Então, no primeiro mandato, a ancoragem, mudança do regime cambial, né? A ancoragem cambial foi, no primeiro mandato, um elemento essencial na consolidação da estabilidade de preço. Foi, né? Todo mundo sabia, ficou sabendo disso, né? Mas no Brasil sua duração foi excessiva. Tá certo, tá certo, tá certo. A valorização cambial, mais intensificação do risco de crescimento, mais abertura comercial levou a déficit na balança comercial e o endividamento externo. É o que está faltando aí, né? O que faltou aí? Colocar o aumento, né, da conta de serviço, dos fatores, né, não, causado pela política econômica do governo, pela desnacionalização das empresas estatais, né? Então, mas está correta. Isso é um ponto positivo. Por que é um ponto positivo? Porque vários outros autores, inclusive que se dizem de esquerda, né, não fazem referência à abertura comercial. De um lado, o saldo em transações reais são as transações, a conta de transações correntes, mas sem a conta de rendas. Só que tem um problema, né? Essas transações reais incluem serviços financeiros e outros serviços que não são serviços reais. Então, esse aí já foi quer dizer, já houve uma melhoria, né? Porque várias pessoas, vários economistas não fazem não separam nas contas das transações correntes, consideram em bloco, né? E tiram ilações errôneas. Aqui as ilações continuam sendo errôneas, mas menos errôneas. Você está. Por quê? Porque as transações reais aí incluem transações financeiras, como eu falei, serviços financeiros, né? Não são serviços. O saldo em transações reais deteriorou-se em função da economia mais aberta.
com taxa de câmbio apreciada. Isso, né? Claro. Importações de bens, né? Tá certo? Um problema que começou a ver, que houve nesse período, foi o desmantelamento progressivo da nossa frota de transporte. Então, a conta de fretes aumentou, né? De outro lado, o regime cambial levou a uma acumulação de passivos externos. Não foi só o regime cambial, né? Por exemplo, né, a privatização aumentou o nosso passivo externo. Tá certo? Quem dono das empresas, muitas delas passavam para, por exemplo, a Telefônica espanhola, né, participou da privatização das telefônicas no Brasil, né? E é uma empresa, e é estatal, né? Mas estatal no resto do mundo pode, no Brasil não pode. Resultado em despesas crescentes na conta de renda, exatamente. A mudança do regime cambial ocorreu nos primeiros dias do segundo mandato. O sistema de bandas deu lugar ao regime de flutuações. Ok, suja. Mudança de regime cambial, né? Enquanto no período de câmbio administrado correu pela situação duplamente explosiva, em que tanto o saldo de transações reais quanto de renda deterioram simultaneamente, após a tríplice mudança do regime de 1999, ocorre uma estabilização do nível das rendas, aliada à melhoria das transações reais. Isso aqui está aqui, ó, melhoria das transações reais, tá certo? Agora, observe, né? Observe, o que ele vai dizer? Ele está falando, né, daqui. Observe, isso aqui é o primeiro desastre do governo Fernando Henrique Cardoso. Depois o desastre diminui. E isso aqui, né, a conta de transações correntes melhora, né? Isso aí foi o resultado da desvalorização cambial, né? As rendas, é o que ele está falando, as rendas se estabilizam em torno de 18 bilhões, vamos dizer assim, por ano, né? Olha, 18 bilhões. E quanto que era antes? Era uma merrequinha. Né? Queda dos serviços não fatores. O que é serviços fatores? Serviços fatores é serviço do capital, né? Quer dizer, são as rendas, né? É remessa de juros, lucros, né? E redução em déficit em conta corrente, 7 bilhões apenas, né? Quer dizer, você saiu de um superávit de 1,5 bilhões e 94. E aí você tem um déficit de 7,7, certo? Então, 9,3 bilhões de déficit de diferença, poxa, isso aí é o efeito FHC. Quer dizer, o que ele está falando assim, né? O que era muito ruim ficou um pouco ruim. Não ficou tão ruim assim. Depreciação cambial, mais fraco desempenho do PIB. Isso aqui, ó, isso aqui é o pecado do senhor Fernando Henrique Cardoso, consequência de suas políticas neoliberais. Isso aconteceu no mundo inteiro. Tá certo? Aconteceu no mundo inteiro. Quando o mundo assumiu, né, o novo modelo neoliberal, a taxa de crescimento do PIB mundial caiu, né? Não caiu menos por causa da China, porque a China não adotou esse modelo. Né? Não foi só por causa da China, mas em grande parte, sim. Né? Bem, então fraco desempenho do PIB. Ou seja, superávit na balança comercial é porque as importações ficaram travadas, porque o PIB não cresceu, e por causa da desvalorização cambial. E as exportações cresceram mais, não é? Melhoria da balança de transações correntes, claro, né? Aqui está conta corrente, né? Observe que ela sai de um superávit, aquilo que nós falamos, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é o desastre FHC, tá certo? O desastre diminuiu aqui, ó. Observe que está uma diminuição aqui, né? E aí, inclusive em 2002, você chega a ter, né, um pequeno superávit, né? Menor do que o 94, mas teve alguma coisa, né? E aqui está essa cor rosa aqui, rosa choque, é a relação entre o PIB, né? Déficit sobre o PIB. Ele chega a ser quase 5% do PIB, né? Que está aqui, quase 4,5%, né? Em alguns anos. Né? O regime cambial, bom,
é de flutuação suja, ok? A intervenção no mercado cambial tem sido realizada por vários instrumentos, entre os quais se destaca a continuidade de manter a dívida indexada à taxa de câmbio. O governo passou, isso aí impactou pesadamente a dívida pública. Por quê? Porque o governo, né, passou a indexar os títulos públicos pelo câmbio, exatamente para as pessoas comprarem títulos públicos em vez de comprarem dólares. Então a dívida pública começou a subir por causa do dólar estar sendo desvalorizado, né? Além das taxas de juros elevadas, né? Mediante a oferta de títulos públicos, nós já falamos, que são esses títulos, né? NBCE, que são títulos com correção cambial, né? E mais recentemente a oferta de swaps, que swaps são trocas de moeda, né? Você inclusive opera no mercado futuro, né? Troca o dólar de hoje para o dólar no futuro, mas isso nós não vamos falar muito. Mudança do regime monetário, né? O que aconteceu? A nova âncora para a expectativa inflacionária passou o regime de meta de inflação. Metas de inflação. Né? Você mudou de regime. Quem fez isso foi o Arminio Fraga, né? Que veio para o Brasil e implementou esse regime aqui em meados de 1999. Né? Essas, por sua vez, passaram a ser definidas pelo Conselho Monetário Nacional, executado pelo Banco Central. Isso é uma das distorções enormes no Brasil. Porque nos Estados Unidos tem esse regime, mas quem determina, né, as metas é o Congresso. Aqui você está dando para o Banco Central, que no fundo é um comitê de ajuda aos banqueiros. Não é? O regime alcançou um razoável sucesso. Um razoável sucesso. Você colocou a meta lá em cima, observe isso aqui, né? Você foi diminuindo a meta, né? A meta no Brasil tem um limite muito alto, né? Então no início, né? Quer dizer, quando você começa com a taxa de inflação elevada e coloca uma meta elevada, né? Vai diminuindo aos poucos, tudo bem, mas depois o que aconteceu? Ele sempre responsabiliza os outros, é o choque, né? O que eles querem falar é que a vulnerabilidade do Brasil a esse choque foi determinada pela política econômica interna, né? Ele falou isso, né, culpou o câmbio inicialmente, mas ele não culpou o resto da política econômica. Então, aqui, depois disso não deu certo mais, né? O que aconteceu? A inflação, né? A inflação vai subir, né? E depois ela vai explodir no final do governo FHC. Beleza, meu filho, beleza, né? Se demorasse mais um pouco, é capaz de voltar. Voltou aos níveis de antes de 64. A inflação em novembro, medida pelo índice de preço por atacado, isso aqui é importante, né? Porque ele que importa. Porque se você, por exemplo, joga a economia na recessão, o índice de preço ao consumidor cresce muito menos do que o índice de preço por atacado, que é o índice de preço no âmbito do setor produtivo. A inflação em novembro de 2002 foi de 5% ao mês. Ou seja, nós estamos falando de inflação pré-plano real. Bem, então com isso, nós vamos encerrar o nosso vídeo por hoje, porque nós já está muito longo, né? E vamos, no próximo vídeo, examinar a efetividade da política econômica no segundo mandato, né? Que é o item da seção, né, do texto do Gernes e o outro autor, né, que nós estamos examinando. Então nós agradecemos, né, a atenção de todos e os convidamos para assistir o segundo capítulo dessa nossa novela.